Ninguém vai arriscar quando levar? Vamos, Isabelle, quero que você seja a primeira. Deixa eu ver aqui. Jaqueline Alves, antibiótico já começou a fazer efeito na Sofia, já tem bem melhor, obrigado. Que bom, Jaqueline. Que bom que ela esteja recebendo bem o antibiótico e a Sofia esteja bem, então ela vai melhorar rapidinho, tá bom? Não consegue imaginar a resposta, Isabelle? Então vamos partir do princípio. A resposta desse meu amigo Glauco, Glauco tem 3 filhos, tem o Albertinho e o Giovanni, e ele resumiu numa palavra, ele colocou que não está muito errado assim, que é nunca. Então, a gente vai ver que, claro, esse é um exagero. Mas se a gente colocar aqui, eu vou começar a falar algumas coisinhas para vocês estimularem a me fazerem perguntas. Em cerca de 75, 80% das idas a pronto atendimentos são idas sem necessidade, tá? Então, estimativas isso aqui no Brasil, no mundo inteiro, a ida a pronto atendimentos muitas vezes são desnecessárias e eu comento que os pronto atendimentos, quando estão lotados de crianças, existe uma parcela de culpa. O grande culpado por 70 a 80% de crianças que deveriam estar em casa, estarem no pronto-socorro esperando atendimentos, para mim o grande culpado é o pediatra. Faz parte do atendimento pediátrico orientar os seus familiares durante consultas de rotinas, que só quando ir a pronto atendimentos. Então, a gente sabe que a avaliação tem que ser boa. Em pronto atendimentos, muitas vezes a gente tem condutas um pouco não tão aceitas, tá bom? Então, 70 a 80% das prescrições de antibióticos, anti-inflamatórios não hormonais em pronto atendimentos são prescrições desnecessárias. Então, grande parte dos pediatras, no segunda ou terça-feira, uma conduta que se faz normalmente e é muito frequente é suspender, muitas vezes, essas prescrições. Então, muitas vezes, familiares vão até pronto atendimento, ficam 2, 3 horas esperando. Muitas vezes são realizados exames de rotina sem necessidade, são prescritos medicamentos sem necessidade. A família gasta uma quantia monetária até grande, uma prescrição de um pronto-socorro é uma prescrição cara. E o pediatra no dia seguinte, nos 2 dias seguintes, ele pega e suspende essa prescrição que foi feita no pronto-socorro. Isso deixa a família. Então, sempre cobrem dos pediatras, quando vocês forem, cobrem dos pediatras qual é a motivação, quais os sintomas que devem fazer com que uma criança vá a um pronto atendimento. Isso é fundamental. Quando que essa criança deve ir a pronto atendimento. E hoje, com a telemedicina, eu acho que a telemedicina veio para ficar. A telemedicina foi uma arma que a gente teve agora, nesse momento de pandemia, mas é uma tecnologia que veio para ficar. Então, eu tenho completa certeza que após passar essa pandemia, quando houver algum problema e se houver condições, o que acontece é que os familiares sempre devem entrar em contato com o seu profissional, seja ele pediatra ou qualquer outro profissional. Isso não vale só para pediatria, em pronto atendimentos também de adultos. A desnecessidade não é tão grande assim. Então, conversar com o pediatra e finais de semana, horários não comerciais, a gente vai ver que a telemedicina vai praticamente diminuir importantemente o número de crianças em pronto atendimentos. Eu tenho uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, é só um aplauso, obrigado. Isabelle, em caso de traumas, tombos, quedas, como fazer? Bem, Isabelle, a gente sabe, Isabelle, que a principal causa de morte em crianças, em qualquer região do mundo, em qualquer idade, qualquer faixa etária, qualquer condição social e econômica, a principal causa de morte em crianças são acidentes. E os acidentes, a gente sabe que todo acidente é um evento prevenível, previsível e evitável. Então, se uma criança se machucou, seja onde for, houve a culpa, houve a negligência, houve o descuido do cuidador. Então, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado. Então, 60% das mortes são por acidentes hoje. Então, são 60% de mortes que poderiam ser completamente evitadas.
Então, uma orientação que eu sempre dou, quais são os acidentes mais comuns, mais prevalentes conforme faixa etária, e a orientação. A gente sabe que 95% dos acidentes acontecem dentro do domicílio. Agora, nessa quarentena, como as crianças estão ficando mais tempo dentro de casa, as crianças estão brincando e fazendo atividades que muitas vezes nós não permitimos, como pular na cama, pular em sofá, os acidentes estão aumentando. Com a quarentena, a gente está vendo que acidente está aumentando bastante, obesidade está aumentando bastante, sobrepeso e alterações emocionais. Então, eu tenho um site, que é um site mundial, que é o Safety Kids, que é Criança Segura. Eu sempre oriento que toda família deve ter o site tem o aplicativo e esse site orienta, é um site educativo e ele é interativo, então você pode saber quais são os acidentes mais comuns e como a gente deve deixar a nossa casa o mais seguro possível, a mais segura possível. Hoje os acidentes estão aumentando bastante, porque eu acho que as crianças estão ficando muito tempo com os avós. Geralmente a casa dos avós não é uma casa assim tão segura quanto a casa dos pais. O grau de percepção muitas vezes de avós com uma idade um pouco mais avançada não é o mesmo grau de percepção dos pais que são mais jovens. Então eu sempre oriento, entre no site que é criançasegura.org ou tem a casasegura.org. Lá orienta os acidentes mais comuns conforme a faixa etária. Casa de criança tem que ter segurança, não tem que ter estética. A segurança é fundamental. Mas os acidentes mais comuns que a gente vê depende da faixa etária. Então, até os 2 anos a gente vê quedas, são muito comuns as quedas. Então, trocador, camas, sofás são locais muito perigosos. Não tem que tirar nem piscar perto quando uma criança está num local elevado. E o outro acidente muito comum é afogamento em banheira, por incrível que pareça, é a terceira causa de acidente fatal em crianças. Abaixo de 2 anos são afogamentos. E corpos estranhos. Crianças têm a mania de tudo que eles levarem à mão, eles vão levar à boca. E então, eles podem aspirar objetos, isso pode levar a um desconforto, asfixia. Então, quando aumenta a faixa etária, acidente automobilístico é muito importante, mas com o uso da cadeirinha, do buster, do cinto, esses acidentes não são tão fatais assim. Então, todos os familiares, hoje orientar todo acidente é muito incomum. As áreas mais perigosas de uma casa são banheiro, área de serviço e cozinha. Devia ser proibido qualquer criança entrar nesses ambientes sozinhas. Então, muitos de nós, quem nunca cozinhou, não esquentou alguma coisa no fogão com uma criança no colo. Então, fazer barreiras físicas nas portas de cozinha, banheiro, área de serviço. E entrem nesse site que vocês vão ter orientações, é muito educativo, é muito fácil e a gente pode prevenir um acidente muito grave. Em relação à tua pergunta, Isabelle, traumas, tombos e quedas, a grande preocupação que a gente tem é um traumatismo craniano, se o meu filho cai e bate a cabeça. Então, é muito comum a gente olhar em pronto atendimentos crianças com traumatismos. A gente classifica o traumatismo craniano, quando meu filho cai, bate a cabeça, alguma coisa assim, em leve, moderado e grave. O que é o traumatismo leve? A criança caiu, bateu a cabeça, mas a criança está bem. A Giovana caiu, bateu a cabeça, chorou um pouquinho, mas ela está tranquila, está brincando, está uma atividade boa. E esse é o traumatismo leve. Essa conduta é você observar em casa e qualquer sinal de gravidade você entra em contato com o seu pediatra. O traumatismo grave é aquela criança que cai, tem um trauma muito importante, está em coma, está em crise convulsiva, direto para o hospital. E o moderado é aquela criança que cai, bate a cabeça e ela tem, assim, vomita um pouquinho, está com uma cara diferente, e você fala assim, a minha filha não está o normal dela. Esse é o traumatismo moderado. O traumatismo leve, entre em contato com o seu pediatra, converse com ele e orientações por telemedicina, por telefone. E o importante ao pediatra é olhar a expressão facial da criança. Isso todas as vezes que nós tivermos contato, eu vou insistir com vocês, tá? A expressão do olhar de uma criança diz tudo quanto à segurança dela. Então, assim como nós pais conhecemos a expressão do olhar dos nossos filhos, se eles estão tristes, alegres, ansiosos ou não, o pediatra com uma boa formação, ao olhar a expressão do olhar de uma criança, ele vai ter total segurança se essa criança está bem ou está mal. Então, a criança caiu, bateu a cabeça, você tem qualquer dúvida, entre em contato com o pediatra, faça um vídeo e o pediatra vai ver. E a avaliação, se o pediatra ficar em dúvida, o leve ele vai ficar em casa com observação 48 horas, o moderado ele deve ser observado em um hospital, sem fazer nada, e o grave, claro, esse daí é um traumatismo mais importante, pode ser a necessidade, pode haver de uma cirurgia, de alguma drenagem. Tá? A grande erro de conduta que eu vejo no traumatismo craniano em pronto atendimentos é o uso desnecessário de tomografia. Então, se faz muita tomografia de crânio em crianças em pronto atendimentos
e isso é um erro muito importante com consequências. Hoje existem em torno de 12 a 15 mil novos casos de câncer infantil diretamente ligado à radiação médica. Então, a indicação de tomografia num traumatismo craniano é no o traumatismo craniano que for grave e aquele traumatismo moderado que depois de 2 dias não está bem. Então, isso sempre com uma indicação. Mas de rotina, não há necessidade de fazer tomografia. E o raio-x de crânio também, que é um outro erro, não tem necessidade alguma. Então, e claro, a outra, se você teve um traumatismo craniano e tem qualquer alteração, entre em contato com o pediatra, ele vai dizer se precisa fazer uma avaliação ou não. E se for um traumatismo em outros locais, aí se você, por exemplo, meu filho caiu, bateu, se você viu que está com muita dor, hematoma, alguma coisa, aí talvez ele tenha fratura em pernas, alguma coisa. Mas o grande medo nosso é traumatismo craniano. Então, a conversa com o pediatra visualizar a criança, vai dar total segurança da ida ou não ao pronto atendimento e evitar exames desnecessários. No caso, seria uma criança ter a alteração neurológica importante. Eu tenho uma pergunta aqui de Luiz. O Luiz pergunta, obrigado pelo meu caro. Luiz, vermífugo como preventivo de Covid, loucura ou pode funcionar? Você sabe, Luiz, que nada numa pandemia onde não há nenhum medicamento efetivo, a gente pode caracterizá-lo como loucura. Tá bom? Talvez loucura, não acredito. Então eu não posso caracterizar de precipitado, negligente, louco, alguém que tente fazer algum medicamento. O que a gente está vendo que as pessoas que estão se automedicando, o grupo de pessoas que mais estão se automedicando, por incrível que pareça, são os médicos. Então, eu tenho um grupo de médicos da minha turma, tenho um grupo de médicos do hospital, e a gente vê assim, por mais que o médico seja um formador de opinião, tem muito médico tomando. Eu tenho amigos meus que eu confio na sua competência, mas não são infectologistas, eu tenho amigos radiologistas, endocrinologistas, otorrinos, vários amigos, e tem gente que está tomando coquetel, está tomando ivermectina, que é o vermífugo que você falou, os 2 vermífugos que estão sendo usados assim sem nenhum critério científico nesta pandemia é a ivermectina e o anita, tá? E com o objetivo de fazer uma profilaxia. Então estão tomando coquetel de ivermectina, o anita e a azitromicina. Pelo menos a gente está vendo que aquela febre, aquela pandemia da hidroxicloroquina diminuiu bastante. Hoje a gente vê que ninguém mais fala em hidroxicloroquina. Não vejo como loucura o uso profilático. E a outra indicação que a gente vê, Luiz, é aquele paciente que a grande maioria, 60%, 80% dos adultos que tem as formas leves da Covid, quando vai na Covid existe mais ou menos uma prescrição padrão hoje, feita principalmente aqui em Curitiba, que é a azitromicina, que é a ivermectina, e está também usando um pouco de zinco. Então parece uma prescrição carimbada, que várias pessoas estão fazendo isso. Ontem eu fiz uma consulta por telemedicina numa criancinha de 9 meses, o Daniel, uma mãe Thaís, o pai ele é juiz lá em Roraima, e o pai começou com sintomas, o pai foi para o hospital, e o pai deu o positivo e foi medicado assim. Então, não tem nenhuma evidência científica, Luiz, de vermífugo nenhum, de anita, de cloroquina, tá? Mas não considero loucura e não critico ninguém que queira fazer um tratamento nesse aspecto. Mas assim, se for para fazer, vamos errar menos. Nenhum tratamento profilático, tá, Luiz? E todo mundo que me escuta, não adianta tomar nada profilático. A precipitação é quando você tem sintomas, você faz o RT-PCR, você tem o RT-PCR positivo, aí você pode usar conforme a orientação médica, tem alguns médicos receitando, tá? Não vejo como loucura, mas também não vejo como efetividade. A grande novidade que houve essa semana foi a publicação não, então é a primeira vez na história que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é dirigida brilhantemente por um grande colega nosso, que é o Dr. Clóvis Armes, ele que está fazendo os protocolos, uma pessoa boníssima e uma pessoa de uma competência admirável, excelente professor também, e que ele houve uma notificação da Universidade de Oxford que fez um trabalho com dexametasona. Então, você talvez deva ter lido, saiu na mídia nacional, mas é um relato da universidade que nem foi publicado ainda, que as pessoas internadas que precisem de oxigênio, então se um paciente com Covid positivo está numa enfermaria com oxigênio, mas ele está bem, está sem UTI, a dexametasona diminui a mortalidade em 20%. E se esse paciente está em terapia intensiva,
A dexametasona diminuiu a mortalidade em 33%. Então foi só um relato breve, sem a publicação, não foi publicado ainda, mas é de uma universidade confiável, uma equipe confiável. Hoje a dexametasona no mundo, ela está no protocolo de todas as pessoas que internam com Covid-19 e precisam receber oxigênio. Não é para... Se você for tomar ivermectina, anita, tudo bem, mas não é para a população sair tomando dexametasona. Então a dexametasona não deve ser usada, é um medicamento que é corticoide, que a gente deve usar por 10 dias no tratamento da Covid, mas se você usar sem indicação, sem ter essa tempestade de citoquinas, ela pode até diminuir um pouquinho a tua imunidade e você pode predispor a casos mais graves. Mas assim, é uma prática comum em todos os pacientes Covid positivo que eu estou vendo aqui no Brasil, mas sem uma eficácia. Mas não considero loucura, tá? Não considero. Como não tem nada que funcione, quer dizer, não tem, a Covid-19 não é que não tenha tratamento. A Covid-19 hoje tem um tratamento, o único tratamento medicamentoso é a dexametasona e existe o tratamento de suportivo. Então você vai internar, você vai receber oxigênio, você vai fazer diálise e vai tratar o coração, tá bom? Mas não encaro como loucura também e não, de maneira nenhuma, eu critico um paciente que use ivermectina. Temos uma pergunta da Cíntia Moleta. Quais sintomas devem me fazer levar meu filho ao pronto-socorro? Certo? Primeiro, Cíntia, o Henrique já tem 19 anos, então essa pergunta você tem que fazer para o teu clínico, tá bom? Brincando com você, tá, Cíntia? Henrique e Yasmin, espero que vocês estejam muito bem aí em Maringá, saudades de todos vocês. Os sintomas que devem fazer levar qualquer pessoa, adulto ou criança, a um pronto atendimento é desconforto para respirar. Qualquer pessoa hoje que tenha qualquer sintoma sendo acompanhado de febre ou não, metade dos pacientes Covid positivo não tem febre. Então, qualquer paciente que tenha febre e que tenha falta de ar, está com dificuldade para respirar, esse paciente, seja adulto ou criança, deve ir para um pronto atendimento. Especificamente em crianças, independente da Covid ou não, uma conduta rotineira minha é a seguinte, Cíntia, quando meu filho está com febre, nossos filhos com febre, eles ficam muito prostrados, caídos, caidinhos, sonolentos. Então a conduta que eu faço assim, rotineiramente, medique a febre do seu filho. Ao abaixar a temperatura, qualquer criança, ao abaixar a temperatura, se a criança ao abaixar essa temperatura, ela fica bem, brinca, sorri, interage, se alimenta, essa criança não deve ir a nenhum pronto-socorro por febre. A gente sabe que a febre é o principal motivo de busca a um pronto atendimento. Mas assim, abaixa a temperatura. Ao abaixar a temperatura, meu filho volta a brincar, a sorrir, mesmo que não 100%, essa criança deve ficar em casa. Agora, se ao abaixar a temperatura de uma criança, ela não brinca, sorri, interage, ela fica muito prostrada, sonolenta, aí essa criança tem que ser feita uma avaliação mais rápida, seja em pronto atendimento, e a gente sabe que a conduta com seu pediatra é muito melhor. Vou insistir na telemedicina de novo. O paradoxo, muitas vezes, que eu vejo na minha prática é o seguinte, a família tem um pediatra. Então, você confia o seu filho, quando ele está bem, você leva ao teu pediatra de confiança. Então, você vai a um pediatra, você confia, você tem. Quando o teu filho está bem. Quando o teu filho está doente, está com sintomas, você vai levá-lo a um profissional que você não o conhece. Existem excelentes profissionais em pronto atendimentos, mas também existem profissionais não tão experientes que abusam de medicamentos e exames. Então, eu acho um paradoxo. Você, quando o teu filho está bem, pesar, medir, orientações, vacinas, você leva a quem você confia. E quando o teu filho está mal, está com sintomas, você leva a um desconhecido. Esse eu acho um grande erro. Entendo a condição financeira. Muitas vezes os pediatras eles não têm a disponibilidade, sábado, domingo, final de semana. Hoje, telemedicina, o teu profissional vai estar disponível para você. Você pode combinar com ele vai te fazer um atendimento em horários não comerciais. E o pediatra, muitas vezes, quando vai fazer um atendimento fora do horário, finais de semana, sábado, domingo, ele não vai provavelmente atender para o planos, que os profissionais atendem para o planos, a maioria deles, durante a semana. Mas eu tento convencer os meus pacientes, Cíntia, do seguinte, e eu converso, os pacientes que vão comigo, eu converso o seguinte, o caro de uma consulta não é o valor que você paga ao profissional médico. Vou te dar um exemplo, você vai a uma consulta privada, você vai gastar lá R$300, uma consulta em média do pediatra é R$300. Eu sei que é muito dinheiro, hoje em dia não tem condições e muitas vezes o que eu vejo é que, independente, a família muitas vezes tem condições de pagar esse profissional.
Mas como ela tem plano de saúde, ela não acha justo. Total direito dela também não acha justo. Mas vamos fazer uma conta bem simples. Você vai em um pronto atendimento, quem vai atendê-la é um profissional que você não conhece, talvez seja tão ou mais competente do que o seu pediatra, e ele vai prescrever medicamentos. Você vai ficar 2, 3 horas lá, você vai realizar exames que muitas vezes não são necessários e você vai sair com uma receita médica. Muitas vezes o valor dessa receita, você gasta lá R$ 200 num anti-inflamatório, num antitussígeno e num antibiótico. Chega segunda-feira no consultório do seu pediatra, ele suspende tudo. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, as famílias gastam em pronto atendimentos, como a prescrição não tem muito critério, o preço de uma consulta. E a outra variável monetária, todo paciente que vai a uma consulta, ele tem total direito a recibo. E esse valor que ele gastou com o médico, ele vai deduzir do seu imposto de renda. Então, fica muito mais barato durante horários não comerciais, se você tiver condições, é claro, você fazer uma consulta com o seu pediatra, você não vai perder muito tempo, não vai ser iatrogenizado. E muitas vezes você gasta R$ 200, R$ 300 e você tem eventos adversos desses medicamentos. Aí o pediatra vai suspender todos esses medicamentos e vai te introduzir medicamentos para combater eventos adversos de outros. Então, hoje, a telemedicina é o seguinte, eu acho que a partir dessa pandemia, só deve ir a pronto atendimento após uma triagem com seu pediatra em telemedicina e a chance dele resolvê-la por telemedicina vai ser enorme. E a outra variável que tem, por exemplo, tem a variável ética. Se você fizer uma consulta com qualquer profissional, meu filho está com febre sábado às 10 da noite. Doutor Rubens, você pode atender? Claro que eu posso atender, atendo por telemedicina. Na segunda-feira, se o teu filho ainda tiver febre, eu vou rever no consultório e você não vai ter custo nenhum a mais. Então, a consulta com telemedicina dá o mesmo direito ao retorno do que consultas presenciais. Então, só levar a pronto atendimento se após a febre a criança não melhorar, brincar, sorrir, interagir, quando houver sinais de gravidade, teu filho está muito sonolento, teu filho está prostrado, teu filho está com dificuldade para respirar, aí sim tem que ir a pronto atendimento, tá bom? Se cuidem bastante aí em Maringá, junto com a Dona Maria, tá bom? Vamos ver outra pergunta. Cíntia foi bem. Eu tenho uma pergunta aqui. Pai IgG e IgM positivos, bebê sem sintomas, testo o bebê, o que eu faço? Então, se você tem IgM positiva, quer dizer que a IgM é tua, tá? Se o pai tem IgM positiva, então você, ao invés de fazer o RT-PCR, você fez o exame de sangue, né? Então, se ele é IgM positivo, ele tem a doença da forma ativa e ele tem a IgG que ele já formou anticorpo, então ele já deve ter sintomas há um bom tempo. Vou te chamar Mariana, deve ser, né? Então, caiu meu microfone. Então, Mariana, veja só, o testar o bebê vai depender muito. Quando você fala para mim bebê, eu estou imaginando que esse bebê tem menos do que 2 anos. Testar o bebê não vai mudar em nada a conduta. Então, se você tem alguém positivo em casa, eu sei que é muito difícil fazer o isolamento de um familiar dentro de casa. Mesmo que você tenha uma condição, você more num imóvel que tenha uma suíte que fique só, no caso, o pai, é muito difícil o pai ficar 14 dias. Hoje até mudou um pouquinho, a gente sabe que a transmissão, a grande maioria das transmissões pelo Covid são abaixo de 10 dias, então hoje o isolamento a gente está tentando baixar para 10 dias. Deixar um adulto 10 dias num quarto sozinho é muito difícil. Então, a condição de isolamento ideal seria esse adulto ficar 10 dias, não precisa ficar de máscara no quarto, a pessoa que for atendê-lo deve usar máscara sempre que entrar no quarto. Um cuidado que tem que ter muito grande, o vírus é eliminado pelas fezes, então sempre que for fazer higiene de banheiro, vaso sanitário, sempre usar máscara, sempre usar luva e tomar muito cuidado com o vaso sanitário, é um fator que perpetua a infecção e contamina os outros. Caso esse adulto não tenha condições na habitação de se isolar, no momento que ele for frequentar áreas em comum, ele tem que usar máscara daí o tempo todo. E o que eu sugiro para você, testar o seu bebê não vai mudar em nada a conduta dele. Porque esse bebê, você tendo o Covid ou não tendo o Covid, o tratamento vai ser o mesmo, vai ter um valor só epidemiológico. Então, não vejo necessidade de testar um bebê que tem um familiar positivo dentro de casa. Se ele tiver sintomas, a mesma maneira, o objetivo de você fazer o teste desse bebê, por exemplo, esse casal que eu comentei com vocês há pouco, o pai estava 4, 5 dias com sintomas, a criança começou há 2 dias. Se o pai é positivo e você está em isolamento, com certeza essa febre é devido ao Covid. Eu não vejo assim uma aplicação prática. Uma coisa que eu discuto bastante, Mariana, é assim, eu devo fazer exames
se o exame vai me trazer uma conduta diferente. Então eu não consigo aceitar, eu vou fazer o exame. O exame vai fazer, se o exame der resultado A, eu tomo a conduta X. Se o exame der resultado B, eu tomo a conduta Y. Se o exame não vai me fazer mudar a conduta, eu não vejo necessidade de fazer o exame, sem ser estudo epidemiológico. Então, se você tem alguém em casa, o pai está positivo, espero que ele esteja bem, se ele já tem IgG, é sinal que ele já está produzindo uma defesa boa, não vejo necessidade de você fazer exame no seu bebê, porque não vai mudar em nada a conduta. A gente vai iatrogenizá-lo muitas vezes de fazer, e se você fizer a nasofaringe, RT-PCR, não traumatiza muito, mas não vai trazer conduta diferente nenhuma, então não vejo muita necessidade. Então a gente deve fazer exame se o resultado vai me motivar a tomar uma conduta diferente, tá bom? Vamos ver. Estou com a Sofia também de novo aqui, tudo bem? Espero que a Sofia, tudo bem, Sofia? Está com dentes super moles, o dentista disse que tem que sair natural, o que fazer? Geralmente, assim, há 6 anos, a criança tolera bem. Mas, assim, você pode, se o dente não estiver incomodando, o meu medo de dentes, assim, que estão praticamente caindo, é que a criança pode, numa brincadeira, em alguma atividade, mesmo durante o sono, se ela engasgar, ela pode ter uma pequena aspiração. Isso vai me preocupar bastante. Se o dente está muito mole, você pode brincar com ela, você pode pegar o que a gente tenta, passar um fio dental e cortar, brincar, nunca forçar a criança a tirar o dente e tente naturalmente brincando com a Sofia para ver se ela tolera bem, mas espere cair normalmente. Deixe ela tranquila que quando cair vai haver um pouquinho de sangramento desse dente. Mas assim, atividades, estimular com ela, brincar com ela, colocar um pouquinho de sorvete, você pode pegar um palitinho de sorvete e brincar com o dente, se chupar, o contato do gelo pode fazer um pouquinho de vasoconstrição na gengiva da Sofia e com a vasoconstrição você pode ter uma queda um pouquinho mais rápida, você, como eu falei para você, amarrar um fio dental e tentar. Mas assim, depende de qual dente que é, mas não force a tirar o dentinho dela, um sorvetinho, alimentação, só tomar cuidado um pouquinho para ver se ela não pode aspirar esse dente, mas não force não tem problema nenhum. E estimule ela a tirar. Fale para ela assim, o que eu fiz com meus filhos, cada dente que cair, cada um ganha R$ 5. Eles quase se espancaram para um arrancar o dente do outro, tá bom? Eu vi que você falou que ela não deixa arrancar. Eu tenho uma pergunta aqui de Lisângela. Tudo bem, Lisângela? Espero que estejam bem aí com o nenezinho. Em caso de afogamento com leite, tá, Lisângela? O que fazer? O leite, assim, a criança, é comum uma criança durante a mamada, ela engasgar um pouco. A criança é muito afoita, ela tem muita volúpia e ela vai querer ter alimentação muito rápida, ela vai sugar e pode se afogar. Muitas vezes a criança não consegue coordenar o volume de leite que tem e ela vai engasgar. Se a criança, uma broncoaspiração de leite, a gente viu, mas é muito incomum a gente visualizar uma broncoaspiração maciça de leite que traga complicações. A gente tem que tomar os cuidados de broncoaspiração. Então, quais são os cuidados? A criança deve mamar direitinho, ficar 10 a 15 minutos no colo, em pezinha, para ela tentar rotar um pouco mais rápido. E quando ela deitar, caso ela tenha um episódio de engasgo, o que eu oriento vocês é colocá-la em decúbito ventral, tá bom? Deite ela de barriguinha para baixo, como eu sempre pego no consultório. Pegar de barriguinha para baixo, você pega no teu antebraço, põe a criança, você põe ela como se ela estivesse descendo uma ladeira no teu braço e você segura ela com o braço e você dá uns tapinhas nas costas. Não precisa ser um tapinho muito forte, que como o que a fez engasgar foi um alimento líquido, só pela gravidade de você colocá-la para baixo, o leite vai escorrer. Não jogue para cima, não beije, não faça boca a boca. Então, deite de barriga para baixo no seu braço e põe o seu braço baixado para o chão. E assim, por gravidade, dê uns tapinhas nas costas dela, que esse leite, por gravidade, vai sair. É comum essas crianças engasgarem um pouquinho, tá? Mas assusta muito, mas isso aí você vai ver que é mais um susto e com o tempo você vai ver que você vai pegar uma prática tranquila e não se preocupe muito, porque raramente uma broncoaspiração de leite tem que ser uma broncoaspiração maciça e isso a gente vê mais quando uma criança mama leite artificial ou tem algum problema neurológico de subdeglutição. Tá bom? Mas se engasgar e você vir que ela está com uma dificuldade para respirar, deite de barriga para baixo e que o leite vai sair por gravidade. Eu estou com a Adriana Coelho.
A MIB também deu uma nota de esclarecimento sobre hidroxicloroquina em criança, não recomenda. Isso teve um alerta. Agora todas as sociedades estão fazendo assim esses gritos de alerta de orientações para colocar. Hoje saiu o grito de alerta, não sei se foi hoje ou ontem, sinal de alerta, porque nenhuma sociedade grita, ela escreve sobre a dexametasona, está preconizado. Eu comentei em atividade anterior, nas aulas que eu fiz, e eu comentei também na live anterior que eu fiz, Adriana, nenhum trabalho científico em adulto ou criança mostrou o benefício de hidroxicloroquina em diminuir morbidade, diminuir tempo de oxigênio, diminuir tempo de internação, diminuir complicações e diminuir mortalidade. Tá? Então não existe nenhuma indicação, nem adulto nem criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria colocou que não tem a recomendação de usar hidroxicloroquina em crianças, não por ser criança, porque a hidroxicloroquina não tem efeito na Covid-19. Esse que foi colocado. Então, não deve ser usado, mas eu acho que eu comentei a semana passada, na live dessa semana, que apesar de não haver a recomendação mundial, Adriana, quando você pega assim, eu vou pegar assim um relatório como tem várias revisões sistemáticas de Covid-19 em crianças, eu vou pegar os últimos 2.000 casos que houve de Covid em crianças que internaram numa UTI, tá bom? Quando a gente vai ver a terapia, mais de 50%, 60% dos serviços, apesar de não haver a recomendação, é quando você pega um quadro crítico, aquele que necessita de suporte ventilatório, aquele que necessita de suporte inotrópico, precisa fazer remédio para o coração, precisa fazer remédio para o pulmão, precisa entubar a criança, diálise, 60% está usando cloroquina porque não tem o que fazer. Tá? Então, eu concordo com a recomendação da sociedade. E o grande problema que eu vejo é que a criança é menosprezada na literatura. Então a gente vê que a criança é muito menosprezada na literatura médica, não só em Covid. Se você for dar uma olhadinha, por exemplo, eu comento bastante, a gente tem uma intimidade muito grande com a equipe da alergologia e imunologia, com o Dr. Nelson, Dr. Chong, Dr. Ried e doutora Débora, e você deve conhecer que o GINA é um trabalho que todo ano é feita uma recomendação para tratamento de asma em adulto e crianças. O GINA tem 200 páginas. Dessas 200 páginas do GINA, 18 páginas são de crianças e 182 páginas são de adultos. Tem mais de 500 referências, menos de 10% das referências são em crianças. Então, não existe nenhum trabalho fazendo o seguinte, eu vou ver o estudo da cloroquina em criança, vou pegar só a criança que interna numa terapia intensiva e vou ver, um grupo vai fazer cloroquina, um grupo vai fazer ivermectina e comparar. Não tem esse trabalho. Eu acho que também um dos motivos de não haver esse trabalho é que, graças a Deus, assim, as crianças são mais protegidas de formas graves. Então, 2% das crianças pegam e o número de crianças em terapia intensiva é muito menor do que adultos. Tanto é que a grande maioria dos serviços de hospitais que haja terapia intensiva pediátrica e adulto, o que está acontecendo é que, por exemplo, o Hospital de Clínicas, esta semana nós tivemos que dispor de 3 respiradores para transferir para a UTI de adulto que havia necessidade, o que é completamente normal. Então, eu acho que não tem trabalho porque são poucas as crianças críticas e havendo a necessidade e ninguém faz esse trabalho, tá bom? Mas, assim, não tem benefício, seja a idade que for. Eu acho que a grande novidade, o primeiro tratamento que mostrou efetividade nesses 6 meses foi a dexametasona. E a dexametasona, sim, essa está já indicada para usar também independente de idade. Volto a lembrar, nas pessoas doentes Covid-19 que tenham necessidade de suporte ventilatório de oxigênio. Tem uma pergunta, Adriana, a partir de 1 ano você recomenda o leite integral ou composto lácteo? Eu prefiro o composto lácteo, tá? Eu me sinto mais à vontade, mais seguro com leite integral a partir de 2 anos. Quantidade de sal que tem, quantidade de proteína que tem, os riscos de obesidade, os riscos de retenção líquida de leite integral são maiores. Então, eu acho que até os 2 anos, se conseguir o composto lácteo, eu acho que é um pouco mais seguro. Apesar dos leites artificiais, o melhor leite artificial é aquele que mais se assemelha ao leite materno, tendo em composição boa. Então, o leite integral, a partir dos 2 anos, se não tiver condições, é mais seguro do que introduzi-lo antes dos 2 anos. Vamos lá, eu tenho aqui agora... Melanie, minha filha tem asma. Como diferenciar o padrão respiratório alterado devido à asma do esforço respiratório causado por
Melanie, eu não consegui terminar de ler a sua pergunta. Você quer saber se minha filha está com desconforto respiratório, se isso é devido à asma ou causado por alguma coisa. Como a pergunta ficou um pouco extensa, eu não consigo ler. Então termine a pergunta para mim numa outra caixinha e eu já te respondo, tá bom? Mas talvez por cansaço, exercício. Então eu aguardo você, a gente tem tempo, eu aguardo você me colocar terminar a pergunta para a gente ver, tá? Então aqui, não, aqui na pergunta é pequenininha. Então vamos lá, eu consegui ver. Então, Melanie, minha filha tem asma. Como diferenciar o padrão respiratório alterado devido à asma do esforço respiratório causado pela Covid? Então, a pergunta que a Melanie quer saber é assim: eu estou com a Covid. Se minha filha está com dificuldade para respirar, será que essa dificuldade que ela tem para respirar é devido à asma ou Covid? Não tem como diferenciar. Tá bom, Melanie? Então, o que acontece em relação à asma? Quando uma criança tem asma, ela nasceu com asma, ela herdou a asma do pai ou da mãe, ou dos dois. Então, as crianças que têm pais que tenham asma, eles têm uma chance maior de ter asma, mas é o ambiente que vai fazê-la manifestar ou não a sua crise de asma ou não. Quem desencadeia a crise de asma, o gatilho de uma crise de asma em crianças é uma infecção de vias aéreas superiores, é um vírus, tá bom? Só que o vírus, o coronavírus, ele é um vírus também. A gente conhece o coronavírus já desde 1964, é descrito o coronavírus. O coronavírus tem 55 anos descrito e a gente de vez em quando vê o coronavírus em pesquisa de vírus em crianças que têm quadros pulmonares mais graves. Mas não esse coronavírus, o Covid-19. Tá? Não tem como você diferenciar. Os dois vírus mais comuns que desengadeiam crise de asma numa criança, e eu estou vendo a tua filha no teu colo, mas independente de qualquer idade, é um vírus chamado rinovírus e o vírus sincial respiratório. O coronavírus não é um vírus que desencadeia crise de asma frequentemente, mas ele pode desencadear. E o que chama atenção no vírus, Melanie, e que complica, o vírus ele é meio promíscuo. Sempre quando a gente tem uma virologia positiva, a gente vê que tem mais de um vírus. Então é muito comum nos casos com coronavírus você associar mais de um vírus. Influenza, parainfluenza, rinovírus, sincicial respiratório, adenovírus. É muito comum. Agora, se uma criança desencadeia uma crise de asma, hoje essa crise de asma pode ser desencadeada pelo coronavírus? Claro que pode ser desencadeada. Agora vamos dizer o seguinte, os pacientes hoje que têm crise de asma, que são desencadeadas por coronavírus, essa crise é mais grave do que outros vírus? De maneira nenhuma. Então não tem essa relação de gravidade. Quando a OMS decretou a pandemia, foi começo de janeiro, metade de janeiro, que já havia em todos os continentes, tradicionalmente a OMS colocou lá a asma como fator de risco, como é de se esperar. Se eu tenho o órgão-choque, o principal, o órgão mais lesado na Covid-19 é o pulmão, e se eu tenho uma lesão inflamatória crônica que é a asma, então era de se esperar, como aconteceu no influenza, na gripe suína, que os pacientes com asma tenham um risco de forma mais grave. E o que a gente viu que aconteceu justamente ao contrário. Hoje a gente sabe que os pacientes que têm asma, por uma característica celular deles, eles têm menos formas graves. Então hoje, se você pegar qualquer boletim epidemiológico, você vai observar, Melanie, que asma não é um fator de risco para formas graves. Os grandes fatores de risco em crianças e adultos são cardiopatias, diabetes, obesidade e exposição a tabaco. Esses são os grandes fatores de risco. Então não tem como diferenciar. O que eu sugiro a você, Melanie? Se a sua filha ou seu filho tiver uma crise de asma, qual que é a orientação? Toda medicação profilática de toda doença crônica, asma, diabetes, epilepsia, doença inflamatória intestinal, você tem que manter todos os medicamentos, que nenhum medicamento usado para profilaxia dessas doenças crônicas tem um fator de risco maior para formas graves. Mantenha. Se ela fizer uma crise de asma, você vai tratar igual a orientação que o teu pediatra fez. Você vai usar a bombinha nela, você vai ver os fatores de gravidade. Quando que você deve ver, por exemplo, independente, vamos aproveitar a tua pergunta de asma. Quando que eu devo levar meu filho para uma crise de asma a um pronto atendimento? Então, se teu filho tem crise de asma, se ele tiver com dificuldade para respirar. Então, sempre que uma criança tem uma dificuldade para respirar, se o teu filho está batendo a asinha do nariz, então quando ele respira, a gente vê que abre e fecha a aleta nasal. Se teu filho está gemendo, gemência é um sinal de extrema gravidade. Toda criança, toda pessoa que estiver gemendo, ela deve ser vista por um profissional médico. A gemência é um sinal de gravidade e pode ser um sinal de gravidade de insuficiência respiratória.
Então, quando que eu vou para o hospital? Se meu filho está com um batimento de asinha do nariz, se meu filho está gemendo, se você nota que teu filho está muito ofegante, se você nota aqui no pescoço, cada vez que uma criança respira, adulto respira, se você notar que... Não estou me acertando com esse microfone. Se você notar que aqui afunda, eu faço esse movimento. Tá? Se você nota que o uso de musculatura acessória de pescoço e o uso de musculatura acima da clavícula, esse é um sinal de gravidade. Se o teu filho está muito sonolento ou está agitação absurda, é sinal de gravidade. Tá? Hoje, o que eu recomendo é que toda asma é a doença crônica mais comum, praticamente 20% da população aqui em Curitiba tem asma, a população pediátrica. Um dado que é muito seguro é os familiares hoje terem esse oxímetro de pulso. É aquele aparelhinho que a gente põe no dedo da pessoa e você vê como é que está o oxigênio. Esses aparelhos são extremamente efetivos, extremamente úteis e muito baratos. Você vai gastar nem R$ 200 para ter um aparelho desse em casa e é uma boa triagem. Mas então, volto a insistir, você vai tratar como você trata em casa. Provavelmente quando a tua filha tem uma crise de asma, teu filho, você faz a bombinha do Aerolim e se não houver melhora, você tem que fazer uma avaliação. Essa primeira avaliação, Melanie, entre em contato com o seu pediatra, faça uma ligação, uma chamada de vídeo e ele vai te orientar direitinho. E sempre esse número que eu comentei com vocês. Então, em criança, quando você colocar esse número no dedo, sempre que uma criança com uma oximetria, esse é um oxímetro de pulso, se der um número abaixo de 92%, essa criança precisa receber oxigênio. Então ela tem que ir para o hospital. Então eu aconselho a todos que tenham crianças com asma ou adultos com asma ou doença pulmonar, ter esse aparelho em casa e quando tiver uma crise você coloca. Em criança deu abaixo de 92% com esses sinais que eu comentei com você, batimento da letra nasal, o uso de musculatura de pescoço, a gemência e a sonolência, você leva para o hospital, tá bom? Espero ter respondido. Eu tenho uma pergunta de Maicon. Tudo bem, Maicon? Doutor, é verdade que o leite após as refeições tira propriedades dos alimentos? De maneira nenhuma, Maicon. Tá? Isso não existe. Isso é mito, tá? Então, a gente vê muitas mídias hoje, mito ou verdade? Mito. O que acontece muitas vezes é que a gente vê o seguinte, a criança quando inicia o desmame, a partir do 6º mês, a gente assim, qual que é a orientação de alimentação? Se for possível, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Se a mãe não tiver condições de fazer o aleitamento materno, você vai usar a fórmula até o 5º mês. E a partir do 6º mês, você vai introduzir alimentos. A aceitação alimentar, Maicon, no começo de uma criança não é muito boa. A criança no começo começa a brincar com os alimentos e ela vai ter muito mais prazer tomando leite, porque tomar leite para ela é muito mais fácil, porque ela não faz força nenhuma quando é mamadeira, e quando é o seio materno, ele faz uma força com o seio materno, mas ele tem o prazer do contato com o seio da mãe. Quando a gente introduz os alimentos por volta do 6º mês, ele vai ter que triturar os alimentos, ele vai ter que deglutir os alimentos, então ele vai começar a aprender a se alimentar. Então, muitas vezes, a aceitação alimentar de uma criança no começo, ela não é muito boa. Então, você sempre vai usar o bom senso. Você deu a comida, se você achou que a quantidade de comida, por exemplo, uma criança de 6 meses, se ela comer 150, 200 gramas, está excelente. Se a criança ela aceitou bem a alimentação, você não tem a necessidade de depois da alimentação você dar o leite para ela. Mas se você notou que ela está numa fase de transição, e ela não comeu muito bem, comeu 2 colheradinhas e você achou que ela está com fome, nada impede e não é crime nenhum oferecer o leite depois das alimentações até que o seu filho ou filha ele tenha uma aceitação alimentar. Mas se o teu filho tomar um leite depois ele comer uma papinha de feijão, um arrozinho com carne, não vai tirar a propriedade de maneira nenhuma. O que a gente pede para não fazer é dar o leite 1, 2 horas antes das refeições, porque o leite vai nutri-lo, vai distender o estômago dele e ele vai talvez perder o apetite, mas não há problema nenhum e não tira nenhuma propriedade alimentar o uso de leite depois de uma alimentação, tá bom, Maicon? Aqui tem uma pergunta, pode falar novamente qual aparelho para quem tem problema respiratório? Mãe da Sofia, né, Ariane? Ariane, o aparelho que a gente usa chama-se oxímetro de pulso, tá? Se você digitar aí, ou então depois me mande o teu contato, eu mando para você. Existem várias marcas comerciais,
tá? Você compra esse aparelho, você compra aqui nacional, você importa, olha, você vai comprar um excelente aparelho, você não vai gastar $50 com um aparelho muito bom e vai dar total segurança. Só que existem os aparelhos infantis e os aparelhos adultos, só a entradinha do dedo que é maior ou menor, tá bom? Mas chama-se oxímetro de pulso. Uma marca que eu uso muito é da marca Getec. Eu gosto muito da Getec, aparelhos de pressões, de aferição de pressão arterial. A marca Getec é muito boa, mas não é exclusividade boa. Várias marcas são boas. Depois me mande o teu contato que eu te encaminho várias marcas e você compra assim. Se você segunda-feira quiser, você vai em qualquer loja de produto médico. Hoje aqui, Vitória Régia, outra, qualquer coisa, você vai conseguir achar. E você vai ficar muito segura nisso aí, tá bom? Mas eu lembro assim, como a gente comenta, a gente sempre deve usar o oxímetro junto com a clínica, tá? Mas seria uma boa triagem para você buscar um atendimento médico ou não, tá bom? Leite após refeições. Estamos aqui com Henrique Moleta, filho de Cíntia Moleta. Qual a sua opinião do uso de ivermectina a cada 15 dias como preventivo? Estou sendo forçado a tomar. Bem, Henrique, se você está sendo forçado a tomar, existem 3 pessoas na sua vida que podem estar fazendo esse erro. Sua mãe, sua avó ou seu pai, tá bom? Então eu te dou uma orientação. Sua mãe não é médica, sua avó não é médica, o seu pai não é médico, o seu padrasto é médico. Não tome que isso é porcaria, se rebele e não tome essa porcaria que não tem nenhum efeito profilático. Agora, se você tiver com sarna e se você tiver com piolho, você vai tratar, mas tomar 15 dias também não vai ser profilático. Se rebele contra essas 3 pessoas e siga mais as minhas orientações, tá bom, Henriquinho? Maicon, de novo, meu filho está com 2 anos e após o almoço ele quer dormir e pede o seio. Não problema nenhum, Maicon, pode dar o seio. A pedida que o teu filho tem de pedir o seio, com 2 anos, assim, as mães que amamentam a partir... Eu comento o seguinte, tudo que o leite materno tem para passar para uma criança de proteína, de anticorpos, ele passa até o 6º mês, tá bom? A partir do 6º mês, eu tenho a seguinte conduta. Estou dizendo, a medicina não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência subjetiva e a medicina é uma ciência de experiência médica, é um grau de evidência. Tá bom? Então eu penso o seguinte, tudo que tem que passar, se a gente pedir, mães, amamente até o 6º mês, que é indiscutível, não vamos perder o nosso tempo em discutir que o leite materno é o melhor. A partir do 6º mês, a mãe só deve amamentar se ela tiver prazer, disponibilidade e tempo. Eu não critico e a mãe tem total direito a partir do 6º mês, não quero mais dar de mamar, é um direito que ela tem. Tá bom? Mas as mães que amamentam até os 2 anos, isso é um privilégio para a mãe e para o nenê, mas esse ato de mamar, Michael, tem que ser um ato prazeroso para a criança e para a mãe também. Então, o teu nenê, o teu filho de 1 ano e de 2 anos, ele vai ao seio não porque ele tem fome, porque ele quer um carinho, um contato maior com o seio da mãe dele, que ele tem prazer em contato com o seio. Mas eu quero que a sua esposa só mantenha isso se ela também tiver esse prazer que o seu filho tem. Não há necessidade calórica nenhuma e ela tem total liberdade. Nenhuma mãe pode se culpar, se sentir frustrada, culpada, porque vai ter que parar de amamentar a partir do 6º mês. Se a esposa chegou já há 2 anos com a amamentação, o que o teu filho quer é um contato de carinho com o seio da mãe. E na medida do possível, a gente nunca vai negar carinho a uma filha, a um filho. Mas não é um ato alimentar, tá bom? Ele quer contato físico. Se a tua esposa tivesse um seio com leite e outro seio sem leite, se ele tivesse contato com o seio sem leite, você ia observar que ele ia ter o mesmo prazer. É a mesma coisa que acontece durante a noite. Eu comento que as mães que amamentam, elas são mais sacrificadas do que as mães que não amamentam. Porque as mães que amamentam, na minha observação, as crianças acordam mais durante a noite, não por fome, porque eles têm saudades do contato físico com a mãe. Então, aquelas crianças que acordam a cada 2, 3 horas durante a noite, nenhuma criança de 1 semana de vida tem que acordar à noite por fome. Não tem necessidade. O motivo que faz essas crianças acordarem é o carinho, ela quer contato físico com a mãe. Então, até que as mães devem observar o seguinte, o tempo de mamada durante a madrugada é muito menor do que o tempo de mamada durante o dia, porque a criança quer só um carinho, tá? E eu acho que carinho não se nega a filho. Mas, claro, carinho também tem hora, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu já respondi aqui, ela não deixa arrancar. Tem uma pergunta da Elisângela. Elisângela, você colocou em casa de fragmento com Emil.
O Emil é um leite, me lembre, o Emil é um leite artificial, né? Um leite de latinha. A mesma coisa, tá, Elisângela? Se ele está tomando qualquer tipo de leite, o que acontece é que o leite artificial, a composição dele, ele pode ser um pouco mais denso do que o leite materno. Se ele engasgar, não vou dizer afogamento, o termo a gente usa afogamento, mas afogamento por definição mundial é aquela criança ou aquela pessoa que tem um acidente de submersão e morre da submersão. O que tem ele engasga um pouquinho, pode ficar roxinho e isso pode acontecer. Mas qualquer tipo de leite, seja o leite que for, quando uma criança engasga com um material sólido, engasgou com uma comida, um pedaço de carne, engasgou com amendoim, alguma coisa assim, aí você tem aquelas outras manobras conforme a idade da criança, a manobra de Ehrlich, que você põe e dá um abraço e aperta o diafragma da criança, mas em nenenzinho, como você está em casa, engasgou, ele vai desengasgar sozinho, o reflexo de tosse é o principal mecanismo de defesa, a gente tosse para proteger que o alimento que a gente engasgou vá para o pulmão, tá bom? E se for uma criança maior, aí você pode dar aqueles tapinhas mais fortes, tá? Na idade dela, eu prefiro que você dê o tapinha e não o Felipe. O tapinha do Felipe vai ser um pouco mais forte do que o seu tapa, tá? Eu estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. A gente já está aí praticamente com 1 hora, né? Deixa eu ver. O aparelho eu respondi. Tem aqui, eu passei algumas perguntas. Vamos ver aqui, zinco. Tem uma pergunta de Renata. Zinco pode ser utilizado como profilaxia? A Anitta também pede a replicação viral em crianças. Não, o que a gente vê, Renata, é o seguinte. A Anitta é um anti-eumíntico, é vermífugo, tá bom? Ivermectina, a mesma coisa. O zinco, ele é fundamental para várias reações enzimáticas do nosso corpo. O zinco protege de reações de infecções virais de repetição. Mas é assim, a gente tem que se basear o que está acontecendo. Quando a gente não tem uma verdade científica, que é o que está acontecendo hoje com a Covid-19, nada do que foi testado não tem uma verdade. Por exemplo, eu vou discutir com você, Renata, vamos tratar a tuberculose. Ninguém discute, o tratamento da tuberculose é esse. Eu vou tratar a pneumonia por bactéria, o tratamento é esse. Como ninguém sabe o tratamento da Covid, começa a surgir várias tentativas, tá? Então você não imagina o número de trabalhos que estão surgindo. Eu comentei com vocês, a semana passada se publicava a cada hora 12 trabalhos. São 300 trabalhos ao dia sobre Covid-19. Então, tentativas absurdas. Então, assim, o zinco não tem nenhuma evidência que o zinco protege na fase aguda. Qual que é a variável que eu tenho? O zinco, para ele ter uma ação protetora e ele aumentar um pouquinho a nossa imunidade, não vai ser o zinco que você vai tomar aí 1, 2 dias que vai aliviar. Você tem que tomar o zinco um pouquinho mais cronicamente. O que eu faço, e naquelas crianças que a gente vê no consultório, por exemplo, você fala assim, a minha filha toda vez no inverno ela começa a escolinha e ela tem gripe, toda semana está em gripe, toda semana está em pronto-socorro, toda semana está em pronto atendimento, está no consultório do pediatra. Então, o que eu faço que aumenta um pouquinho a imunidade daquelas crianças? Só faço essa composição aquelas crianças que quando estão no inverno em ambiente comunitário, que é a creche e berçário, a gente vê que agora o consultório, o pediatra está vazio, o pediatra não tem movimento, por quê? Porque acabou a escola, as crianças não convivem juntas umas das outras, acabou a aglomeração, então não tem mais criança doente. Aí a gente vê, a escola é fundamental, mas a gente sabe que a escola tem a sua idade, quem tem o privilégio, coloque seus filhos o mais tarde possível em escolinha, a partir dos 3 anos, esse é o privilégio. Agora eu sei que esse privilégio não são todos que têm, e as crianças que vão à creche e berçário na época de inverno pegam muita gripe. Essas crianças que fazem muita gripe já têm demonstração que a reposição de zinco e vitamina D diminui o número de quadros virais. Então você pega o inverno com uma criança com 10 episódios, uma criança normal em Curitiba faz 8 a 10 episódios de gripe ao ano. Então, praticamente é um episódio viral a cada mês. E isso é normal, estou discutindo criança normal. Então, nessas crianças que frequentemente fazem por uma predisposição individual, eu faço uma suplementação de zinco com vitamina D. E hoje já existem componentes comerciais que podem ser feitos, mas eu sempre peço para manipular, a família vai lá, manda numa farmácia, manipula uma quantidade e nos 3, 4 meses de inverno a gente faz essa reposição só durante o inverno.
Mas aí eu estou discutindo com você que eu estou fazendo 3, 4 meses. Eu não consigo entender que eu estou usando agora o zinco, quando você inicia a doença, como eu comentei com vocês. Eu estou hoje Covid positivo. O zinco, 1, 2 dias para mim, uma semana não vai fazer efeito nenhum. Você tem que fazer uma reposição prolongada. Então, nessas crianças que fazem mais gripes durante o inverno, eu faço uma reposição de zinco com vitamina D e a aceitação é boa e o resultado é muito bom e a gente tem respaldo científico, comprovação da benefício do zinco, mas em uso prolongado. Nenhum trabalho mostrou que os adultos ou crianças que usaram o zinco tiveram uma melhor evolução do que os que não usaram, tá? Como a gente deu 1 hora e eu ainda tenho perguntas, eu vou encerrar aqui, mas eu vou reiniciar, tá? Porque vai parar. E eu quero que quem... Deixa eu só ver se eu consigo ver a pergunta. A diferença das crises de asma com dificuldade de respirar pelo Covid, eu já respondi, eu vou responder de novo. Hidroxicloroquina. Então eu vou falar mais um pouquinho de asma, porque não falei. Hidroxicloroquina, dor. Doutor, o aparelho SNUSA, bico para colocar na fralda, para monitorar a apneia, temperatura, etc. O que acha, tá? O zinco. Eu vou encerrar, mas eu já volto. Vocês vão ter que entrar de novo, quem ainda tiver interesse e tiver dúvida, eu vou encerrar porque vai dar 1 hora e a gente já reinicia, tá bom? Então, dá licença um pouquinho.